Agora são 7h34. É hora de entrevista. Araripina Urgente. Entrevista. Pois é, hoje a Araripina, né, está recebendo aí deputados da Frente Parlamentar em defesa da ferrovia transnordestina aqui no estado de Pernambuco. Como eu disse agora há pouco, vão se reunir aqui na nossa cidade nesta sexta-feira para ouvir demandas locais e discutir o impacto do projeto no desenvolvimento regional. E para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui a deputada Socorro Pimentel, que foi quem fez a proposta e foi aceita pelo deputado João Paulo, coordenador da Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Também acompanhando os deputados, né, o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel. Eu inicio dando bom dia e cumprimentando a deputada Socorro. Seja bem-vinda, deputada, bom dia. Bom dia, Roberto, bom dia a todos que estão nesse momento nos ouvindo da Arari FM, de todo o Araripe, né? É importante falar, deputado João Paulo, que essa rádio tem um alcance, né, em toda a região do Araripe e que nós estamos aqui hoje para fazer uma grande audiência pública da Frente Parlamentar, que tem como presidente o deputado João Paulo Lima, conhecido como João Paulo do PT, e que, na verdade, a gente vai falar da ferrovia transnordestina, né? Ouvir aqui a todos que fazem parte das nossas atividades produtivas da região do Araripe e da região do Sertão Central. É importante que se diga que nós estamos abrangendo nessa audiência também a região do Sertão Central e que essa foi uma iniciativa do próprio presidente que nos procurou, que nos convocou para que trouxesse aqui para a nossa região e a gente com muita vamos dizer assim, receptividade a esse projeto dele, a gente trouxe, está trazendo hoje, para que a gente possa ouvir todos que fazem parte da cadeia produtiva aqui da região do Araripe e da região do Sertão Central. Será uma audiência que eu tenho certeza de muita importância, extremamente importante, para que a gente possa discutir os benefícios socioeconômicos que essa ferrovia trará para o nosso estado. A princípio, a gente teve muitas dificuldades, muitos gargalos, né? Uma ferrovia que foi planejada em 2006, muitas dificuldades no percurso, e ao apagar das luzes de 2022, a gente teve uma surpresa não tão boa para Pernambuco, quando foi amputada o trecho que liga Salgueiro ao Porto de Suape, né? O complexo portuário, né? Pela importância que ele tem, por ser o maior porto do Nordeste, e aí toda uma dificuldade, um prejuízo socioeconômico que o estado de Pernambuco passaria a ter, porque teria um desvio, e aí a ferrovia iria para o Porto de Pecém, né? Saindo de Eliseu Martins do Piauí, iria para o Porto de Pecém. Essa é o grande mote da discussão dessa audiência aqui, que a gente vai trazer hoje, na manhã de hoje, e como o nome diz, a gente vai ouvir, né, todos que fazem parte da cadeia produtiva. Estou extremamente feliz de trazer João Paulo Lima aqui para o nosso sertão do Araripe, aqui para o nosso o nosso local aqui, exclusivamente assim, principalmente aqui para Araripina, né, fazer com que ele esteja aqui junto com a gente, receba o calor humano, o acolhimento que os sertanejos têm, sobretudo para uma pessoa com expressividade política tão importante como eu falo sempre, que foi e é o melhor prefeito que o Recife já teve. Então, eu tenho uma admiração, eu tenho um respeito muito grande por ele, e eu fico feliz de fazer parte do ciclo de amizades e ter esse amigo lá na Assembleia Legislativa, porque eu digo que eu sou um eterno aprendiz, tenho muita humildade para estar aprendendo todos os dias, e um dia que eu não aprendo é um dia que eu tenho perdido. E eu aprendo muito com a experiência dele, aprendo muito com o espírito democrático e republicano, e eu posso até dizer que eu tenho uma cadernetinha que eu anoto todas as frases importantes que ele diz. Então, eu quero só dizer que eu espero, eu tenho uma esperança, eu tenho a expectativa de que hoje será uma manhã extremamente produtiva para Pernambuco e para o país. Vai ser sim, tenho certeza disso, com a presença aí do deputado, ex-prefeito do Recife, né, como a deputada Socorro Pimentel citou agora, ex-deputado federal e agora deputado estadual, o João Paulo Lima. Eu quero até ouvi-lo, deputado, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui, né? Eu queria que o senhor falasse aí, discernisse sobre esse impacto do projeto, desse trecho aí, né, sendo tirado do papel entre Salgueiro e Suape, porque se isso não acontecesse, eu vou te contar, aqui para a região do Araripe,
Araripe, né? A gente tem que ir lá para Pecém, lá em Fortaleza, acho que não seria, né, de bom grado para a gente. Então, é importante demais esse trecho sair do papel. Seja bem-vindo, deputado, bom dia. Eu quero dar um bom dia aqui a você, a alegria de estar aqui nessa terra querida, sendo otimamente recebido pelo prefeito Raimundo, pela querida deputada Socorro Pimentel, ao qual eu, na verdade, eu posso revelar que não tinha nenhum nível de proximidade com ela, de aproximação, mas nós temos tido um nível de aproximação e entendimento em função das causas mais republicanas possíveis na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Então, tem sido uma das grandes parceiras e acho o quanto é importante a representação feminina da mulher na Assembleia Legislativa. Nós temos ainda uma participação menor das mulheres, né? Mas acho que a nossa querida deputada Socorro Pimentel tem cumprido um papel importantíssimo na casa, né? Dito isso, eu não poderia deixar de fazer uma saudação aqui ao nosso prefeito, Raimundo, falar da alegria de estar aqui nessa terra, dizer que nessa terra eu tenho amigos, para começar por Valdeir Batista. O dono dessa rádio. Valdeir Batista, eu vou te falar uma coisa, é uma figura maravilhosa, nós não estávamos no mesmo campo político, Socorro, também como eu e você, né? Possivelmente vamos estar agora, né? Mas eu quero dizer que Valdeir Batista foi um companheiro assim, que nós fizemos uma amizade grande com ele, né? Uma amizade grande com ele. E Valdeir é daquelas pessoas extremamente solidárias. Houve uma vez, só contar um fato pitoresco aqui para vocês, nós precisávamos chegar aqui no sertão com urgência. Aí eu falei, não tem problema não, vou botar meu aviãozinho para vocês virem e tal. Cedeu o avião com a maior facilidade do mundo, sem cobrar absolutamente nada, né? Nós viemos, chegou na cabeça da pista para vir, aí não tinha o querosene, aí foram pegar o querosene de carro, eu achando estranho, porque você, acostumado aos voos comerciais, né? Aí subiram na asa para botar o querosene, eu digo, que Maria! Pegamos uma turbulência braba no meio do caminho. Uma aventura. Mas assim, recuperação, e não poderia deixar de fazer esse registro aqui, né, pela relação que eu tenho com ele. Porque eu separo muitas coisas. A gente pode pensar em determinados momentos com posições contrárias, ver de forma contrária, tanto prova que eu não apoiei o governo Raquel. Socorro sabe disso. Eu fiquei com Marília até o final, mas nos projetos em defesa de Pernambuco, até às vezes até me acusam dizendo que eu sou o líder da bancada do governo, né, Socorro? Mas porque eu tenho um compromisso com Pernambuco. Foi a questão agora das faixas salariais, né? Sim. Então, a questão das faixas salariais, eu havia o entendimento que o governo Paulo Câmara implantou, foi aprovado por 32 deputados, as faixas salariais. Eu entendo que naquele momento era necessário. A governadora assumiu um compromisso de pôr fim às faixas, só que não havia condição financeira, o Estado, de colocar o fim das faixas agora. Então, era até o final do governo dela. Eu já achei que era um avanço significativo assumir esse compromisso. Então fizeram tudo quanto era dificuldade e depois forçaram a barra para que fosse implantada a partir de agora. Só que, se fosse implantada agora, o policial civil não ia ter nenhum tipo de reajustamento. Os professores, trabalhadores da saúde. Então, eu não podia concordar com isso. Então, eu não só votei, mas defendi. Tive uma conversa boa com a bancada, com Doriel e Rosa Amorim. A bancada do PT votou fechada, né? Porque eu acho que eu estou ali cumprindo o meu papel. E hoje aqui, quando a querida deputada Socorro Pimentel fez a proposta de fazer aqui na região, eu acatei de imediato.
pela relação que nós temos, mas também as coisas não podem ficar só na região metropolitana do Recife. É importante que nós tenhamos esses e outros eventos aqui na região, né? Aqui na região. Então, mas eu queria talvez precisar o seguinte, eu acho que a primeira coisa é importante lembrar que o governo passado, o governo Bolsonaro, atendendo aos interesses empresariais, ele tirou o trecho Salgueiro-Suape. Então, na medida em que ele tirou o trecho Salgueiro-Suape, em função dos interesses da empresa, nós sabemos o quanto uma ferrovia é importante para o desenvolvimento, para escoar toda a produção, e nós defendemos até que, além de produtos industrializados, ela possa transportar também passageiros. Imagine o que seria um deslocamento da população de trem em algumas cidades, no mínimo, até chegar a Recife, né? Mas o certo é que nós, e aí eu quero registrar também que eu tive o apoio não só da deputada Socorro, eu queria até que me desse a relação dos deputados que compõem a frente parlamentar, mas também eu conversei com a governadora Raquel Lira sobre a importância da Transnordestina e ela assumiu um compromisso também de, por parte do governo, fazer a defesa da Transnordestina. Então, hoje temos o Estado de Pernambuco, não só a bancada estadual, mas a bancada federal, com os deputados federais e os senadores, e a governadora do Estado, e os secretários totalmente comprometidos em defesa da Transnordestina. E eu digo isso, Pimentel, prefeito, porque eu fui superintendente da SUDENE. E como superintendente da SUDENE, quando você discute o aspecto do semiárido e o desenvolvimento do semiárido, principalmente no momento que nós estamos vivendo, um momento de ameaça climática, né? Até se fala que, se continuar a agressão à natureza do jeito que o homem vai ser extinto da face da Terra. Nós temos uma ameaça global. E o semiárido já é uma área extremamente frágil, né? Está aí a transposição do Rio São Francisco, que foi um projeto importante do governo do presidente Lula. Nós estamos vendo o impacto econômico que está dando para a região, com todas as dificuldades que foi de implementar esse projeto. Então, nós saímos basicamente do zero, porque a Transnordestina estava totalmente fora. Está Edésio aqui, um companheiro que trabalhou comigo, inclusive na minha equipe, né? Edésio, um companheiro de luta, um companheiro também da minha confiança, já é pré-candidato aqui a vereador, sem fazer comercial, viu? É secretário do município, se afastou agora por conta do mandato, mas é um companheiro que nós gostamos muito, então uma pessoa que está na equipe é uma pessoa de confiança, né? E então foi justamente essa união de forças da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, da governadora, dos senadores e da bancada federal, mas, acima de tudo, eu diria do compromisso do presidente Lula em vencer os obstáculos que estavam impedindo. Porque como havia... E veja bem, foi uma coisa tão assombrosa essa decisão que, inclusive, o trecho maior já construído era de Salgueiro-Suape. Aí, em função da estratégia do Ceará, eles deram prioridade e vai terminar primeiro que nós. Então, nós vencemos uma primeira dificuldade, que foi no Tribunal de Contas da União, não é? Já está assegurado que um compromisso do presidente Lula de que a Transnordestina, Salgueiro-Suape, vai ser executada com recursos do governo federal. Já foi estipulado há poucos dias já
o edital para que em 4 meses sejam elaborados os projetos para se começar a obra. Então, eu acredito que a região vai ganhar muito com isso. E, além disso, nobre deputada Socorro Pimentel, há um movimento também dos trabalhadores da Petrobras, etc., para que seja criado aqui uma central de abastecimento, para que a partir daqui se faça a distribuição de gasolina, óleo diesel, etc. Isso seria uma central, vai dar um grande impacto econômico na região, né? Então, a audiência pública, justamente, nós recebemos todos os informes das perguntas que nós demos, né? Aqui eu poderia só, nobre deputada, se a deputada quiser fazer também, né? Pode falar. Aqui, nós fizemos algumas perguntas que foi: qual o valor total previsto para o empreendimento? Primeira pergunta. Segunda pergunta: qual o valor total previsto para esse empreendimento? É a primeira pergunta. A segunda: quais os valores de investimento previstos para 24 e 27 no trecho Salgueiro-Suape, por meio do Orçamento Geral da União? Este valor já se encontra previsto no PPA? Qual a previsão de valores que serão disponibilizados pelas outras fontes de recursos, como, por exemplo, o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FNDE, sob a administração da SUDENE, né? É importante lembrar que esse fundo aí, quando eu estava na superintendência da SUDENE, eu liberei as últimas parcelas de financiamento desse fundo para a Jeep, não é? Em Goiânia, que tem promovido um grande polo de desenvolvimento automotivo lá na região, né, em fronteira com a Paraíba. Inclusive, por motivo ainda de muitas dificuldades da estrada e do arco metropolitano, a maioria dos projetos está se dirigindo mais para a Paraíba por conta do acesso. Você chega muito mais próximo em João Pessoa do que em Recife, por causa daquela área ali de Abreu e Lima, né? Então, e a quarta pergunta, sim. Então, a quarta pergunta: existe garantia do governo federal de que a continuação da obra do trecho Salgueiro-Suape será realizado dentro de uma operação orçamentária e financeira, semelhante ao contrato original da Transnordestina? É possível detalhar como será efetuada a operação financeira orçamentária? Então, ele responderam a primeira pergunta, né? Cadê o nome dos deputados aqui? Antes de dar continuidade, a deputada Débora Almeida, né? Luciano Duque, Gilmar Júnior, Lula Cabral, Jarbas Filhos, Mário Ricardo, Joãozinho Tenório, Rosa Amorim, José Patriota, Renato Antunes, nossa querida Socorro Pimentel e Valdemar Borges. É um grupo de deputados altamente representativo da casa, né? Então, eles responderam a primeira pergunta seguinte: o trecho Salgueiro-Suape deverá ser executado como obra pública, com investimento do governo federal. Então, a gente já fica tranquilo que, com recursos do governo federal, essa obra será realizada. Que não vai depender dessa empresa que está fazendo aí para a PC. Não vamos depender dela, e baixa de confusão que eles já aprontaram. A segunda questão é uma obra prioritária, incluída no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e não deverá sofrer restrições orçamentárias. Isso é um dado também importante. Para o período de 24 a 26, estão previstos 450 milhões, sendo que no ano de 2024 estão disponibilizados no Orçamento Geral da União o montante de 96,6 milhões de recursos, estes suficientes para o início das obras. O montante estimado para a totalidade da obra é de 5,1 bilhões. Um pouco mais de 5 bilhões de reais de investimento na área, né? Então, tem outras perguntas aqui, mas o que eu acho que é importante destacar é o compromisso do governo do presidente Lula de retomada da obra
e os impactos que ela vai ter aqui na região, né? Mas eu escuto agora a nossa querida deputada Socorro Pimentel, o prefeito também. Né? Vamos escutar o prefeito. Importante. Prefeito Raimundo, o que é que ele tem a falar sobre o evento de hoje, né? E o impacto, como o próprio deputado falou aí, para o desenvolvimento regional. Prefeito Pimentel, seja bem-vindo também, bom dia. Bom dia, Roberto, bom dia, amigos ouvintes da Araria FM, saudar muita alegria aqui, desejar boas-vindas a nosso amigo aí, o deputado João Paulo Lima, e como Socorro disse, foi o grande prefeito, se não o melhor prefeito da cidade do Recife, que a cidade do Recife teve. Eu não tive o prazer de tê-lo como companheiro na Assembleia, né? Mas ele hoje está participando junto com o Socorro dessa mesma legislatura. Foi também deputado, como ele mencionou aqui, de Valdeir. Valdeir é o proprietário dessa rádio aqui, nós estamos... Valdeir é um grande amigo, foi deputado com você. E eu não tive o privilégio de ter João Paulo como companheiro na Assembleia, porque ele estava justamente, quando eu estava na Assembleia, ele era prefeito do Recife, né? Então é um quadro extraordinário de Pernambuco, né? Um quadro muito qualificado, com uma vivência que ele tem, com a postura que ele tem. É um prazer muito grande a gente receber, João Paulo, você com toda a sua equipe aqui, né? Saudar a deputada Socorro Pimentel, cumprimentar todos os companheiros que estão presentes aqui no estúdio e dizer da satisfação, né, de ter uma audiência pública para tratar aqui em Araripina desse tema. Esse é um assunto que a Transnordestina é um assunto que foi bandeira minha, João Paulo, né, desde o meu primeiro mandato lá no 2002, quando justamente o presidente Lula abraçou, né, esse projeto. Esse projeto é estratégico para o Polo Gesseiro do Araripe, né? E eu quero aqui, inclusive, fazer, né, uma referência histórica na luta pela Transnordestina, que, na verdade, o Polo Gesseiro, o Sindugesso, mais especificamente, a doutor Josias Hinojosa, que foi um dos pioneiros em levantar essa bandeira, em puxar esse tema. O Polo Gesseiro foi quem trouxe a discussão dessa ferrovia, né, para a agenda do governo federal, para a agenda do governo de Pernambuco, para a agenda da sociedade. Depois ela ganhou uma dimensão muito maior, né, porque aí a gente tem aqui o quadrilátero ferrífero aqui do Piauí, né, que uma cidade vizinha, prefeito João Paulo, de Curral Novo, no Piauí, onde há uma reserva de ferro, né, de minério de ferro, e que, de certa forma, é o que, em termos de volume de carga, né, é o que vai viabilizar, vamos dizer assim, economicamente essa ferrovia na sua primeira concepção, né. Depois surgiu, ao longo desse tempo, um outro polo importante, né, que é esse polo agrícola aqui na região de Eliseu Martins, no sul do Piauí, né, que hoje é uma fronteira agrícola importantíssima. É o Mato Piba, né? Acabou inserindo, né, o que a gente chama hoje do Mato Piba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Hoje a gente tem a região de Eliseu Martins, Bom Jesus, né, uma região grande no Piauí, que se transformou numa grande fronteira agrícola, e com isso, junto com o gesso, junto com o ferro, né, junto com essa fronteira agrícola que surgiu ao longo desses anos, né, no Piauí, ela trouxe a viabilidade econômica para esse projeto, né. Esse projeto tem uma característica especial, uma coisa muito específica, né, de vir uma ferrovia e depois ela bifurcar, né, porque ela teria duas derivações para o Porto de Suape e para o Porto de Pecém. O projeto original era para Suape, né, diga-se de passagem, era a concepção e fazia todo sentido, João Paulo, né, que ela já tivesse o seu trajeto definido para o Porto de Suape, mas na época o ministro Ciro Gomes, né, que era ministro da integração regional, acabou criando também essa alternativa para o Porto de Pecém. Puxando para o Ceará. Puxando para o Ceará. E aí travou-se essa quebra de braço, né, ao longo dos anos, infelizmente, isso representa um custo muito significativo. Na época do governo Eduardo Campos, também precisa fazer justiça, né? Eduardo
impulsionou muito, agilizou muito as desapropriações, né, fez um trabalho muito intenso para viabilizar esse trajeto e, infelizmente, ultimamente nós tivemos aí essa notícia muito triste, né, de exclusão do trajeto de Salgueiro para o Porto de Suape, né? Então isso para Pernambuco é um prejuízo gigantesco, né? Para o Porto de Suape, em termos de volume de carga, é um prejuízo gigantesco. Naturalmente que para a gente aqui, diga-se de passagem também, João Paulo, não faria, vamos dizer, para Araripina, para o Paulo Gesseiro, né? A gente está abraçando essa causa por ser uma bandeira de Pernambuco, né, por entender que o nosso estado precisa, já que originalmente foi concebido, porque de qualquer forma a ferrovia passa aqui, seja indo para Pecém ou seja indo para Suape, né, a nossa região está contemplada, a Araripina está contemplada, né, o Paulo Gesseiro estaria contemplado, mas nós nos sentimos no dever, né, de abraçar essa luta, essa causa, porque é uma causa de Pernambuco, é uma causa do nosso estado, né, é importante que se viabilize isso para o Porto de Suape, para consolidar o Porto de Suape como um grande complexo portuário industrial e também fazer o registro, né, que eu tenho uma felicidade, tenho uma alegria, estava convidando aqui o deputado João Paulo para a gente fazer uma visita ao canteiro de obras, né, esse canteiro de obras que hoje está instalado no distrito... Dá licença que já foi aceita. Já foi aceita, né? Ele já se propôs a fazer a visita, né? O canteiro de obras que na época, né, era da Odebrecht e foi uma luta política minha como deputado garantir esse canteiro aqui na cidade de Araripina, né? Ele ia ser, na verdade, ia ser implantado no Piauí e a gente conseguiu uma articulação naquele momento e a gente assegurou que esse canteiro fosse implantado em Nascente, né, lá no distrito Nascente, e esse canteiro foi muito importante, inclusive, João Paulo, para o próprio distrito, né, para aquela comunidade. Impulsionou de forma considerável a atividade aqui, a geração de emprego, geração de renda, movimentou muito a economia de Nascente. Então, assim, é um assunto que tem muito a ver conosco, né, e Socorro abraçou, né, essa causa também como uma bandeira, junto com o João Paulo, junto com os outros deputados, com a governadora Raquel Lira. Eu acho que a gente tem que mobilizar Pernambuco inteiro, né, como foi dito, a bancada estadual está mobilizada, a governadora está mobilizada, a bancada federal está mobilizada e principalmente, né, o presidente Lula, né, já demonstrou, né, o seu compromisso, o seu comprometimento com a realização, porque na verdade, do ponto de vista econômico, a forma como foi direcionada para o Ceará através da Transnordestina Logística, né, que tinha o seu Benjamin Steinbrück, né, que se aproveitou muito desse projeto, né, para ele, evidentemente, não tem interesse para a empresa, não sei se ainda é a Transnordestina Logística que detém a concessão, mas naturalmente ele não tem esse interesse. Então o presidente Lula, com esse posicionamento, né, de aportar recursos do governo federal para executar esse trecho, acho que essa decisão política é a mais importante, né? E aí precisa realmente ter essa ampla mobilização de toda a classe política de Pernambuco, né, da população pernambucana, por entender que esse projeto, né, se ele não chegar em Suape, vai representar um impacto muito grande, né, do ponto de vista do crescimento do Porto de Suape, em detrimento do Porto de Pecém, no Ceará, né? Então, é uma bandeira, João Paulo, quero parabenizá-lo, né, pela iniciativa de criar essa frente parlamentar. Muito feliz, Socorro está participando desse processo, é uma luta da região e, se Deus quiser, vamos ter sucesso aí com toda essa mobilização que nós estamos fazendo. Muito bem, então, deputada, vamos convidar aí a população, as autoridades já estão evidentemente convidadas para esse grande evento, porque é importante demais. E, mais uma vez, né, dizer da importância dessa frente parlamentar e essa reunião hoje aqui em Araripina. Justamente, Roberto, é importante a gente dizer que essa é uma mobilização da sociedade, do povo pernambucano. E eu queria só frisar aqui 2 pontos importantes. Esse percurso até Pecém é um percurso maior, aumenta 100 quilômetros no percurso, é um percurso com custo maior, né? E que, de qualquer forma, é um porto de menor importância, como eu falei aqui anteriormente,
Mas a nossa luta é que esse trajeto de Salgueiro até Suape ele seja mantido, ele venha sendo mantido, e a gente tem aí o deputado João Paulo Lima, né, junto com o presidente Lula, junto com todos que fazem, né, parte do governo do presidente Lula. A gente tem a governadora Raquel Lira capitaneando aqui no estado de Pernambuco, junto com os deputados federais, com os senadores. Então é uma luta da política, uma junção de forças e esforços, mas também a sociedade tem que fazer parte. Por isso que essa audiência pública é tão importante aqui na região do Araripe, né? Pela magnitude que nós temos na região da produção gesseira, do gesso, do nosso gesso, mas também de outras atividades importantes, como a apicultura, a caprinocultura, a mandiocultura, né? E é importante que essas riquezas nossas vá para um porto de maior mais próximo também. Mais próximo, mas também que possa escoar para outras regiões do país e do mundo. Então, com um custo menor, o deputado João Paulo Lima viu como é a dificuldade assim da gente fazer o transporte rodoviário, vir né? E a gente precisa mudar para esse modal ferroviário, é importante para ter menor custo, maior escoamento, maior produtividade, e a gente tem o desenvolvimento econômico que Pernambuco quer ter. Muito bem. Para fechar, deputado João Paulo, como o senhor mesmo disse, né, é desenvolvimento. Um país que não tem ferrovia não tem desenvolvimento. E a gente está precisando desse modal aí ferroviário para chegar a riqueza aqui para o nosso sertão, não ficar só lá no litoral, como o senhor mesmo disse, na região metropolitana, né? Meu pai diria ao senhor que o senhor está no céu. O senhor está no céu, pode me chamar outra de você frase mesmo, que eu vou anotar aqui. Mas eu primeiro queria agradecer imensamente a você esse espaço aqui, né? Agradecer a presença aqui do amigo Edésio, sem sombra de dúvida, como pré-candidato será um dos futuros vereadores dessa cidade. O nosso prefeito Raimundo Pimentel, inclusive, por acordar cedinho para estar aqui na rádio, a companheira deputada Socorro, e colocar claro o seguinte, veja bem, eu não quis aqui passar todos os informes, porque senão vai ficar um pouco sem sentido. Sem sentido. Senão a reunião seria aqui na rádio. Seria aqui na rádio. Mas acho que é importante a participação da sociedade, né? E talvez por último eu queria justificar, o secretário viria para essa reunião. Só que com a gravidade do problema no Rio Grande do Sul, não é? Nós estamos vendo lá mais de 250 mil desabrigados. A maior catástrofe do Brasil. 100 mortes, né? Mais de 100 mortes. Então, ele está muito voltado para lá. Mas mandou todos os questionamentos que nós iríamos fazer a ele aqui, e isso não impede também de uma próxima ida a Brasília, da frente parlamentar, né? Ou de uma vinda dele aqui. Então, quero lhe agradecer imensamente, já agradecendo também o nosso querido Valdeir Batista, foi deputado atuante comigo lá, representando bem os interesses da região. Mandar um abraço para ele e para a família, dizer que foi muito importante essa convivência com ele, e dizer que um dos meus irmãos, que é contador, trabalhou com ele muitos anos também, na empresa dele. Trabalhou com ele muitos anos. Então, queria agradecer aqui a todas e todos dessa população querida aqui da região, e acho que do ponto de vista do desenvolvimento econômico, né, é crucial. E é crucial para a região, é crucial para Pernambuco, para que a gente possa, inclusive, com a implantação da Transnordestina, isso vai impulsionar também, né, o deslocamento de mercadorias, do comércio, de instalação de empresas e da exportação do gesso, entre outros produtos da região, né? Então, tudo apontava que Pernambuco, todos os estudos apontam que Pernambuco reúne as melhores condições da Transnordestina para a ferrovia, né? Pernambuco eu tenho aqui só, deputada, para a gente ver, olha, nós tínhamos aqui, ó,
Só um minutinho. Tem um minutinho só ainda? Tem. Tem, né? Tem até Aqui, dois, ó. Mas aqui quem manda é o senhor e seu Valdeir. Tá vendo? Eu ia fazer um apelo a ele. Valdeir, quebra meu galho aí para eu passar essa informação aqui. Mas, deixa eu ver aqui, só rapidinho. Mas é concernente, eu acho que a gente já temos aí, a assessoria pode até me ajudar, nós temos já em torno de 38 quilômetros, né? Cadê? Quem está aí da assessoria? Em torno de 38% já. Cadê Jorge? Cadê? Jorge já foi? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu também não vou me demorar muito, não. Ó, as desapropriações foram realizadas entre Salgueiro e Belém de Maria. Ainda faltam ser desapropriadas cerca de 134 quilômetros entre Belém de Maria e Suape, que é o trecho mais final, né? Então, essas obras, inclusive, elas eram para ter terminado antes do que o outro trecho, tá, Metel? Antes do outro trecho. Mas a grande esperança agora é a retomada da obra e que Pernambuco contará com a Transnordestina. Ô, deputado, só mudando um pouquinho de assunto, o senhor iniciou a sua fala aí dizendo que tem manchetes aí na imprensa que é considerado o líder do governo, Raquel Lira, né? E devido a essa votação da questão aí dos salários dos policiais militares e bombeiros, e se o senhor já foi prefeito do Recife, se tiver aí uma junção, um apoio da governadora Raquel Lira para lançar seu nome aí a prefeito do Recife, o senhor tem ainda essa vontade de ser prefeito novamente daquela cidade maravilhosa? Deixa eu te falar uma coisa, amigo, vou chamar de amigo, certo? Olha, eu tenho 71 anos, mais de 52 anos de militância política. Fui prefeito por 8 anos, filho de cobrador de ônibus, operário de fábrica, o primeiro operário preto a governar Recife, onde colocavam que o PT ia ser o caos, ia ser a destruição, ia ser greve da polícia direta, etc. Então eu me elegi, fui o primeiro prefeito reeleito da cidade. Fui reeleito com o maior percentual até hoje que um prefeito já se elegeu em Recife. Conseguiu eleger outro João Paulo? Não, outro João, era outro João. Era outro João. João Costa, João da Costa. E elegi o prefeito no primeiro turno, né, o meu sucessor. Agora, eu estou muito mais preocupado hoje com a formação de lideranças, que a gente possa ter lideranças que possam representar bem o povo nas cidades do interior do estado. Eu sou, com 71 anos, já aposentado pela Câmara Federal. Eu sou um estudante, eu faço um doutorado em educação, estudando justamente os impactos da Revolução 4.0, das novas tecnologias nas lideranças populares, né? Nós estamos vivendo um período tanto de transformação climática muito grande, mas também uma transformação com o uso da inteligência artificial, etc., uma mudança muito grande no processo produtivo. Então, hoje a grande característica da Revolução 4.0 são fábricas sem nenhum trabalhador. Então, eu estou muito preocupado, porque se um jovem, um trabalhador, uma mãe de família, um pai de família, não tem a quem vender a sua força de trabalho, a sua sobrevivência está ameaçada. Então, a minha luta, e eu, Pimentel, posso até dizer aqui que com 71 anos, eu levei meus 24 anos de mandato anteriores, porque esse é o meu 5º mandato de deputado estadual. Eu sou aposentado pela Câmara Federal. A minha aposentadoria é igual ao salário do deputado, proporcionalmente. Eu não tenho uma aposentadoria toda do salário do deputado federal, mas com 24 anos é igual ao salário do deputado estadual. Então, eu poderia, com 71 anos, com um doutorado, estar em casa, eu tenho uma casinha na praia, tenho um estudo e tal,
mas normalmente eu trabalho de domingo a domingo, porque eu sei qual é o drama de um pai de família desempregado. Eu sei qual é o drama de uma mãe de família desempregada, muitas vezes que assume o filho, porque o pai abandona a criança. Eu sei qual é o drama de um jovem desempregado que fica em casa, o pai já não tem mais condição de segurar, ele não tem mais condição, isso gera muitos conflitos internos. Então, veja bem, eu não tenho objetivo nenhum em disputar a prefeitura, nem governo do estado. Se der, eu vou disputar uma reeleição para deputado estadual de novo, porque é onde eu me sinto mais à vontade, né? Agora, você perguntar, você se sente com experiência? Eu digo, eu posso dizer a você o seguinte, eu nunca me senti com tanta condição de governar uma cidade ou um estado como eu me sinto hoje. Até porque quando eu assumi a prefeitura eu não tinha nenhuma graduação, eu terminei a minha graduação de economia quando eu saí da prefeitura. Eu conciliei a gestão da prefeitura com uma graduação em economia. Depois eu fiz uma pós, fiz o mestrado, estou no doutorado, aí virei professor de turma de pós-graduação, de formas que eu quero devolver tudo que eu aprendi para a juventude, para os trabalhadores. Então, meu compromisso é esse, eu não sou uma pessoa apegada ao poder. Eu acho que o poder ele tem que estar em função daquele que está sofrendo, né? E foi por isso que nós revolucionamos tanto o Recife. Depois de, acho que agora 16 anos que eu saí, eu ainda apareço nas pesquisas de opinião, sem dizer que sou candidato. Então, agora, é lógico que nenhum projeto político, né, um compromisso político com a cidade, com o estado, com o país, eu vou tentar ao máximo honrar aquela minha responsabilidade naquele momento, não só individual, mas com o grupo. Mas essa possibilidade não existe. Eu acho que o PT, inclusive, teve uma declaração do senador Humberto Costa ontem, porque eu dizia que eu gosto de tirar onda também, viu? Sou de Olinda, gosto de tirar onda. Eu gosto de tirar onda. Então disseram que nevou, aquele negócio nevou, só que eu já em 2007, 2006, eu tinha pintado o cabelo de branco, aí eu digo, eu nevei antes, né? E depois aí disseram que o prefeito de Recife é uma neve que não derrete. Aí eu disse, vai depender do calor, porque quando eu disputei em 2000, Roberto Magalhães estava com 72% de aprovação e Humberto não quis disputar, porque todo mundo dizia que o Roberto era o prefeito. Só que pesquisa é uma coisa e o voto é outra, né? Às vezes você consolida o resultado de uma pesquisa de opinião, e às vezes não. E o caso de Roberto Magalhães foi o que ocorreu, né? Eu saí de último lugar para assumir a prefeitura. Então, assim, o meu interesse mesmo é de continuar essa luta, ver o Estado desenvolver ecologicamente correto, o trabalhador com emprego, com salário justo, cuidando de sua família, porque o número de suicídios, de drama, de pessoas com problemas psicológicos, tomando remédio controlado, e chega ao ponto de... Porque se você não tem, veja bem, você chega... Todo dia você tem despesa. Você tem que acender uma luz, tem que cozinhar, tem que comer alguma coisa para poder ficar em pé. E se você não tem isso, o que vai acontecer? E eu acho que a pior situação que pode haver para uma pessoa é ela sentir a sua sobrevivência ameaçada. E por isso, muitas vezes, as pessoas se submetem a quase tudo para poder ter uma oportunidade de trabalho. Então, fique tranquilo. Agora, eu demarco posições lá, entendeu? Eu agora votei com a governadora e vou votar quantas vezes for necessário em defesa do povo de Pernambuco. Porque, deixa só para concluir aqui, viu, Pimentel? Desculpe, eu me emociono. Nós estamos hoje vice-campeão de homicídios no Brasil.
veja bem, vice-campeões de homicídio no Brasil. Quem está morrendo mais? Preto, pobre, periférico. Pessoas desempregadas, pessoas que vão roubar ou entrar no tráfico porque não tem emprego, não tem como sobreviver. E eu digo, a quem interessa a Polícia Militar ficar sem receber nenhum reajuste esse ano? A quem interessa? Essa população pobre que está morrendo? E aumentar a violência, com certeza. E aumentar a violência, entendeu? Então, não tinha quem me fizesse votar contra. Não tinha. Nós construímos a unidade no PT, mas acredito que eu não tinha como não votar para que os policiais militares tivessem o reajuste e o conjunto dos outros trabalhadores, educação, saúde, o policial civil não militar, os enfermeiros, auxiliares, etc., pudessem ter o seu reajuste. Então, foi um voto assim muito tranquilo, através de um grupo lá que Tereza viu, muito sectário, nos atacar muito, agredir muito, porque eu acho que o espaço da Assembleia Legislativa é o espaço para você discutir ideias e projetos. Eu posso pensar diferente de você. Como em determinadas coisas eu penso diferente de Socorro, diferente de Pimentel. Mas tem uma área de interseção que nos une. É os interesses do povo. Os interesses do povo. Então, fiquei satisfeito, porque a decisão do PT aqui vai ser apoiar o candidato aqui, de estar junto com o atual prefeito, né? Foi uma decisão do partido, eu acompanhei, até porque o Márcio é uma pessoa que nós retomamos a relação com ele. Eu não tinha uma relação com o interior, Edésio sabe disso, Edésio foi até nos ajudar nesse sentido, mas... e a partir dessa conversa que eu tive com o Márcio, ele me convenceu que a melhor proposta era estar com vocês aqui. Porque ele está acreditando no trabalho de vocês, tem confiança em vocês. Isso não quer dizer que com a ex-deputada lá, eu tenho uma boa relação com ela. Ela foi presidente da Comissão de Saúde, tive uma excelente relação com ela, só que nesse momento, a conjuntura e a relação que vocês estabeleceram com o PT aqui, fez com que o PT daqui tomasse a decisão de estar com vocês e foi aprovado pelo partido. E eu espero, se possível, estar aqui junto com vocês no comício, no palanque, numa caminhada, numa coisa assim. Mas o deputado respondeu mais do que eu perguntei. Tá vendo? Esse aqui é o bom. Deputada, muito obrigado também. Fica à vontade aí. Eu agradeço, né? Agradeço, Roberto, por sempre estar aqui, com as portas abertas, para que a gente possa falar da nossa atuação na Assembleia Legislativa. Agradeço ao ex-prefeito, ex-deputado Valdeir Batista, né? Por sempre estar concedendo aí esse espaço democrático, mas aí vocês podem ter uma noção da minha admiração que eu tenho por esse meu colega, deputado João Paulo Lima, né, por tanto que ele, de aprendizado, quando ele fala que tem que devolver o aprendizado, né, da experiência dele, ele botou a juventude e botou os trabalhadores. Eu vou me enquadrar na classe dos trabalhadores, tá certo? Então, assim, é muito importante essa discussão hoje, essa audiência vai ser extremamente importante, essa vinda do deputado João Paulo Lima aqui para a nossa Araripina é muito importante, e tudo que for a favor do Estado de Pernambuco, que for a favor da gente desenvolver a nossa região, nosso sertão, nosso semiárido, pode contar com a minha força, com a minha luta, né, com posicionamentos claros, com posicionamentos assertivos, e eu digo com toda tranquilidade que eu nunca votei com tanta coerência e com a consciência tão tranquila, porque em 2017 eu não votei pela implantação das faixas salariais, eu estava lá na Assembleia Legislativa, né? Então, naquele momento, alguns deputados, e eu concordo com tudo, tá? Eu concordo com todos os posicionamentos que a gente tem na Assembleia, a gente tem uma divergência, mas a gente tem que, a união da gente na Assembleia, dos deputados, a gente tem que unir pelas divergências e não pelas convergências, e a gente tem que aceitar isso, né? Então, eu digo que eu fiquei muito tranquila em ser relatora do substitutivo, e ser relatora, né, lá da Comissão de Finanças, porque o que a gente quer, na verdade, é que sejam extintas, que fossem extintas as faixas salariais, a reestruturação e a recomposição salarial de todos da PM, da Polícia Militar,
militar, do Corpo de Bombeiro ao longo de até 2026, que foi onde a governadora apontou, né, e o secretário da Fazenda esteve na Comissão de Finanças. Então, assim, muita tranquilidade. Eu sei que outras categorias irão para a Assembleia Legislativa, como falou o deputado João Paulo Lima, como a saúde, como a enfermagem, a educação, e a gente vai estar lá junto para que a gente vote para que os trabalhadores do estado de Pernambuco tenham o melhor que há, para que eles possam devolver isso em forma de trabalho para toda a população pernambucana. Muito obrigado, deputada. Para fechar aqui, o Romo Batista mandou aqui a mensagem, parabéns aí ao trio, né? O Sertão Pernambucano agradece, viva a Transnordestina. Obrigado, Rômulo. Para fechar, Romulo da Progresso. Prefeito Pimentel, muito obrigado. A gente ainda tem tempo aqui, se o senhor tiver algum anúncio importante aí, fica à vontade, viu? Não, Alberto, é um prazer grande. Acho que importante aqui hoje é a gente receber, né, o deputado João Paulo Lima, capitaneando essa frente parlamentar, né, como a gente disse, isso é estratégico para o futuro de Pernambuco, né? As pessoas, de modo geral, não têm dimensão do que significa essa ferrovia. Quando a gente fala nisso, o que é isso, né? É você fortalecer, vamos dizer assim, o maior equipamento, né, que Pernambuco tem hoje do ponto de vista da geração de riqueza, da geração de receitas para o nosso estado, né? Suape é uma pérola, é uma joia, né, que Pernambuco tem, né? É estratégico para a nossa economia. Hoje lá está instalado, né, uma refinaria, hoje lá está instalado um estaleiro, certo? Então é uma locomotiva do desenvolvimento de Pernambuco. Quando a gente fala nisso, né, significa geração de riqueza, geração de renda, né, geração de receita para o Estado, que vai se traduzir, né, em educação, em saúde, em infraestrutura, né? Então a gente não pode perder, Pernambuco não pode perder esse braço da ferrovia, né? Isso é estratégico para o futuro do Estado, é estratégico para a nossa gente, para o nosso povo, e realmente é uma causa que todos nós temos que abraçar. Como eu disse aqui, seria cômodo para a região do Araripe, né, para o próprio Polo Gesseiro, para toda a região do Araripe. Seria, que já passa aqui mesmo? Já passa aqui, então para a gente não faz diferença, né? Mas acho que a gente tem que pensar no futuro, né, de Pernambuco, e aí eu quero mais uma vez, né, referenciar e fazer jus aí a essa iniciativa do deputado João Paulo de ter liderado, ter criado essa frente parlamentar para que a Assembleia esteja inserida e mobilize, né, a sociedade e o povo pernambucano em torno dessa causa. Muito obrigado, prefeito Pimentel. Deputado João Paulo, foi um prazer feliz com essa decisão aí, né? O deputado João Paulo anunciando aí, né, a alegria da gente ter aí o PT junto com a gente, caminhando nessa próxima eleição, né, e uma parceria que, na verdade, teve, inclusive, na eleição passada, o PT teve com a gente já, né, e a gente fica realmente muito feliz de ter junto com a nossa gestão. Lembrar que o doutor Márcio é o presidente do diretório, do diretório do PT aqui de Araripe. Deputada Socorro, deputado João Paulo.